Texto maravilhoso esse. Eu confesso a vocês que eu tenho, durante muito tempo, lido esse texto de maneira repetitiva. Se vocês se lembrarem bem, domingo passado, quando eu preparei a liturgia, eu a fiz todinha em cima do Salmo de número 106. Essa semana, gastei um bom tempo lendo esse texto. E quanto mais eu caminho nele, mais eu percebo o quanto Deus é maravilhoso. E como Deus consegue fazer a sua obra ter significado na nossa vida, apesar de nós. Você observou o primeiro verso desse texto? Ele começa dizendo: aleluia, rendem graças ao Senhor. O último verso desse texto diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Ele começa dizendo a mesma coisa que ele diz ao final: aleluia, louvai ao Senhor. O espaço entre essas duas afirmações, que aponta para a realidade do povo de Deus, que são aqueles que adoram a Deus, nós vamos encontrar detalhes tristes do pecado de Israel, mas vamos observar também a extraordinária, a fabulosa paciência de Deus cuidando desse povo. Nós realmente devemos bendizer a Deus, ao Senhor, tanto no início como no final das nossas meditações, principalmente quando nós, ao meditarmos sobre a realidade, tanto nossa quanto de Deus, contemplamos quem somos e contemplamos quem Deus é, e ao ver Deus e ver que podemos compartilhar da sua intimidade, entendemos que é somente pela graça, e que em nós o que existe é pecado que precisa ser tratado. Todas as vezes que olhamos e meditamos para a nossa realidade, a realidade de Deus, para o pecado que há em nós e a graça que há em Deus, nós terminamos adorando a Deus e dizendo aleluia. Quando Deus abre a nossa mente, vemos essas coisas, a única atitude, a única palavra que pode sair da nossa boca é aleluia, louvai ao Senhor. Nossa real necessidade, queridos, nesse texto é contrastada com a infinita misericórdia e providência divina. Caso contrário, nós não teríamos esperança e estaríamos destituídos de qualquer alegria. E creio eu que há um motivo de nós termos esse texto da palavra de Deus diante de nós, e o motivo especial é que Deus quer nos ensinar a viver com Ele, apesar de sermos pecadores, a termos alegria e esperança no meio das adversidades, a termos os nossos olhos cheios de brilho, por causa do brilho da glória de Deus. Algo semelhante aconteceu com Moisés, quando ele contemplou a Deus e todo o seu fulgor, e a glória de Deus era uma coisa que brilhava tanto, que fez com que ele brilhasse, e aquilo era uma expressão, e era um testemunho de que Deus estava com ele. Eu fico imaginando como é que a glória de Deus ilumina a igreja, o povo de Deus, ao ponto de brilharmos no meio de um mundo que não brilha, que a palavra de Deus diz que é um negro lugar, mas a Escritura diz que nós podemos e devemos brilhar com a luz de Cristo nesse lugar. Há uma certa semelhança, queridos, no Salmo de número 78 com esse Salmo, no fato de que esse Salmo também descreve a história de Israel, num período muito importante, um período onde eles tinham vivenciado um êxodo, uma saída, um arrebatamento que Deus lhes fez passar de uma terra que os aprisionou durante um bom tempo, com uma série de alternâncias entre a bondade e o poder de Deus e a infidelidade e a fraqueza do povo escolhido. E o Salmo 78 foi escrito nesse momento, que o povo sai
desfruta de muita demonstração do amor de Deus, mas mesmo assim foi um Deus que não teve uma estabilidade espiritual, e nem uma estabilidade de esperança, e nem uma estabilidade de alegria, e nem uma estabilidade de fidelidade, mas foi um povo que agiu como povo, com pessoas, como seres humanos, com pessoas que vira e mexe, têm o seu coração contaminado por alguma coisa que está ao seu redor, com algum medo que lhe afeta. Esse povo é semelhante a nós, muito semelhante. Nós não temos nada de diferente. Se nós formos olhar, Deus tem feito maravilhas no nosso meio, nas nossas vidas, durante todos os tempos. E nós vivemos no meio da igreja do Senhor Jesus e ouvimos isso acontecer na vida dos nossos irmãos também. E na vida de pessoas que nem mesmo conhecemos. Mas mesmo assim, nós também não temos uma estabilidade. E vira e mexe, pecamos. Vira e mexe, somos infiéis. Vira e mexe, estamos angustiados. Vira e mexe, estamos sem alegria. Vira e mexe, estamos sem esperança. Contudo, os 2 últimos versos desse texto deve ser tudo aquilo que deve reger a nossa meditação nesse texto, onde nós encontramos uma oração, onde as palavras de Davi diz: salva-nos, Senhor nosso Deus. Essa é uma expressão de alguém que, apesar de tudo, sabe quem salva, sabe quem trata, sabe quem cura, quem transforma, quem faz as coisas acontecer. E logo depois, no verso de número 48, por saber disso, já existe nos lábios do salmista Davi uma expressão de louvor, onde ele diz: bendito seja o Senhor. Como adorar a Deus em meio à adversidade? Talvez seja essa a nossa grande expectativa hoje, aprender isso, a chegar diante de Deus e dizer assim: ensina-me, Senhor, a ver os seus feitos, a anunciá-lo e a adorá-lo, porque é exatamente isso que o texto nos ensina. Quando você veio hoje ao culto, saiu da sua casa, quem sabe você não tem o hábito de vir aqui, alguém te convidou e você veio. Por que você veio? Eu quero lhe dar um motivo para isso. Ou você que tem o hábito de fazer isso, eu quero lhe dar um motivo correto para fazê-lo. E o motivo correto é contemplar a Deus e adorá-lo. Ensina-me, Senhor, a vê-lo, perceber os seus feitos, adorá-lo e anunciá-lo. Essa é a nossa oração e esse é o nosso tema. Quem é Deus? Olhem para o texto, verso de número 1, o texto diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna, dura para sempre. Você tem certeza da bondade de Deus? Quando você diz graças a Deus, isso significa: eu reconheço que Deus é o Deus bondoso que está providenciando todas as coisas. Dizer que Deus é bom é reconhecer nele a mais alta índole, é reconhecer nele alguém que tem uma perfeição na sua índole, no seu caráter, na sua essência, que é próprio somente a Ele. Deus não é bom simplesmente porque, quando eu comparo de maneira inversa ao homem, ao mundo onde nós estamos vivendo, nós achamos Ele melhor do que isso e do que esses homens. A bondade de Deus não depende da maldade do homem ou da corrupção do homem. A bondade de Deus, ela contrasta tudo com isso, todas essas coisas, porque Ele é eternamente bom. Tanto Ele é bom, como também todos
todos os seus atos são bons, as suas vontades são boas, os seus desígnios são bons, os seus decretos são bons, o seu amor é bom, a sua misericórdia é boa, a sua disciplina é boa. Porque não somente Ele é bom, mas tudo aquilo que envolve a Deus é bom. E eu posso investigar, eu posso cavucar, eu posso procurar, e lá no fundo eu vou encontrar bondade, mesmo que em alguns momentos eu não consiga compreender a bondade dos propósitos de Deus, por exemplo. Mesmo que em alguns momentos eu não consiga entender que isso significa ser bom. Porque o critério de bondade tem a ver com aquele que não conhece de maneira parcial, mas conhece tudo de maneira inteira e que tem propósitos bons para que todas as coisas sirvam a Ele, o Deus bom. Um Deus que nos conduz à sua santidade, um Deus que nos conduz à sua contemplação, um Deus que nos conduz à sua adoração, um Deus que nos conduz a sermos um povo que o adora em espírito e em verdade. Esse Deus é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que o salmista diz que é bendito, que Ele rende louvores, e que Ele diz: aleluia, porque não existe dúvida, apesar de em alguns momentos não haver respostas. Não existe nada bom que não proceda de Deus, da sua ação bondosa. Ele é bom quando age sempre, na medida que expressa quem Ele é. Até quando nós não entendemos as coisas. Mas o texto também diz que esse Deus é misericordioso. E nós precisamos compreender isso. A misericórdia, queridos, é uma expressão da bondade de Deus, é um aspecto da bondade de Deus. Eu digo que Deus age com bondade na medida em que Ele é amoroso, gracioso, longânimo, paciente, na medida em que Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus é uma das expressões da bondade de Deus, e que o salmista aqui destaca. Ele quer que nós olhemos para Deus no aspecto da sua misericórdia, e ele está dizendo isso, queridos, porque ele quer que aquele povo adore a Deus, e anuncie ao Senhor, porque Deus merece ser adorado. Não é porque eu sou convencido dentro dos meus sentimentos, ou dentro das minhas razões, mas é porque Deus é. Ele é eternamente misericordioso. É o que diz o texto. Ele é para sempre misericordioso. A sua bondade misericordiosa é maior que o pecado e a rebelião de cada um de nós e de todo o povo, porque na verdade, queridos, em muitos momentos, o nosso coração é indisciplinado, e mais do que isso, em alguns momentos, o nosso coração é rebelde, tem uma indisciplina contumaz, é aquele que peca o mesmo pecado de maneira contínua. E o salmista nos mostra o exemplo disso ao contar alguns eventos da história do povo de Deus. Contudo, olha para o verso de número 8, vamos ler juntos? Olha só o que o texto diz a respeito desse Deus misericordioso. Vamos ler juntos? Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Louvado seja Deus. Aleluia. Queridos, reconhecer a Deus quem Ele é Deus verdadeiro, e reconhecer a sua obra, Ele é bondoso, misericordioso, está relacionado com uma verdadeira adoração, e com a capacidade que a igreja precisa ter, para anunciar a Jesus Cristo entre os povos.
Hoje pela manhã o pastor Hélio pregou aqui, fez-nos uma palestra sobre missões. Foi algo extremamente precioso para nós, a igreja. Mas uma coisa importante que ele falou, que tem a ver com isso que nós estamos estudando, é que a ação missionária da Igreja do Senhor Jesus, a ação de anunciar a Cristo para aqueles que não conhecem a Cristo, é eficaz na medida da graça divina. É eficaz na medida em que a graça divina atinge a igreja, que o adora por causa da graça, e que anuncia a Cristo diante do mundo, não por causa da perfeição da igreja, mas por causa da perfeição de Cristo, que habita e que opera com a sua bondade e com a sua misericórdia na vida da sua igreja. Há uma ligação entre o que Deus faz, o que Deus é, com a nossa adoração e com o testemunho de Cristo Jesus. Como é possível ter uma adoração e um anúncio de Deus? Observem bem o verso de número 3. O texto diz: bem-aventurado os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Feliz é aquele que é reto e feliz é aquele que é justo em todo tempo. E eu fico imaginando, quem é esse? O texto está dizendo que nós somos os retos, perfeitos, e nós somos os justos, que não cometemos nenhum erro, nenhum pecado. Não, o texto está dizendo que é bendito aquele que faz isso, mas o texto não está dizendo que nós temos habilidade para fazê-lo. Tanto é que o texto, no verso de número 4, é o início de uma oração, quando o salmista chega diante de Deus e diz: Senhor, lembra-te de mim, segundo a tua vontade, para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu possa ver a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, aquela bem-aventurança do verso 3, e me alegre com essa alegria, e me regozije com a tua herança. Sabe por quê, Senhor? Porque nós pecamos como os nossos pais, porque nós cometemos iniquidades como os nossos pais. O que o salmista está dizendo é que o homem bem-aventurado, ele não encontra a bem-aventurança na sua retidão e na sua justiça, e por causa disso ele cai de joelhos diante do Senhor, ele diz: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim que sou miserável, olha para mim que sou pecador, olha para mim que vivo nas minhas limitações e consequências das dificuldades na minha vida, e que em muitos momentos tenho dificuldade nos meus relacionamentos. Olha para mim e cuida de mim, Senhor, para que eu possa ver a prosperidade das pessoas que eu amo, a minha prosperidade. Olha para mim, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Essa é a oração daquele que chega diante de Deus na postura correta. Reconhecer quem somos, irmãos, nos leva a buscar a graça de Deus, porque ela é a única que nos qualifica como povo de Deus, para vivermos de maneira reta. Para quê, Senhor? Para que eu possa ver as coisas acontecendo. Se o Senhor não se lembrar de mim, eu não vou conseguir. É isso que o salmista está dizendo. A grande verdade, irmãos, é que nós somos como o povo de Deus na história, no passado. Dá para colocar o primeiro hino que nós cantamos? Lembram qual foi o primeiro hino que nós cantamos? Deus dos antigos. O Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os atros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Pode andar. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra é lei e direção.
Esse texto está exaltando o Deus dos antigos, um Deus que agiu e que o povo no passado buscou, e que Deus o Deus que ouviu, e que foi gracioso, e que foi amoroso, e que foi bom, e que foi misericordioso, e cuidou daquele povo. Mas aquele povo era como nós. E é exatamente isso que o salmista está dizendo no verso de número 6: pecamos como nossos pais. E esse texto é o texto que a gente tem que dar uma respirada. É como a gente aprende quando vai fazer aquele exercício para de relaxar. Depois solta com a boca assim, fazendo barulhinho, para ver se você aguenta depois ler o texto até o fim. Porque o texto começa a mostrar a realidade daquele povo. Quem foi aquele povo? Aquele povo foram aqueles que cometeram pecados no Egito e no Mar Vermelho. Do verso 6 e 7 ele fala isso. Foram aqueles, do verso 13 ao 15, que cobiçaram no deserto. Deus havia arrancado eles do deserto, havia arrancado eles de uma situação difícil no Egito, e colocados sobre uma situação difícil, mas totalmente protegidos, com alimento, com água, com proteção de sol, de fogo, de nuvem na hora certa, e eles começaram a cobiçar no deserto e desejar as carnes dos egípcios. Eles cometeram um pecado que vem do verso 16 ao verso 18, da inveja. Porque eles começaram a invejar Moisés e Arão, porque Deus falava com eles, e através deles conduzia aqueles milhares e milhões de pessoas que estavam andando no deserto, e de maneira organizada, e eles eram separados e santificados por Deus, e eles estavam reivindicando a mesma santidade e destaque de Moisés e Arão, invejando e cometendo pecado por causa disso. Foram aqueles, verso 19 ao verso 23, que no momento de bobeira, desculpem a expressão, é essa mesma, de incredulidade, de ausência de paciência para ver Deus respondendo, ficaram com tanto medo dos barulhos, dos trovões, que estavam acontecendo no monte, enquanto Deus entregava para Moisés a lei. Eles ficaram duvidando do Deus que já havia feito tantas coisas, e eles fizeram um bezerro de ouro, e não só isso, adoraram, criaram um Deus para si mesmo, para aplacar a sua ansiedade, e pecaram contra o Senhor. Foi aquele povo que desprezou a terra prometida, como nós vemos no verso 24 ao verso 27, aquele povo que Deus chegou e disse: olha, a terra está ali, essa vai ser de vocês. Eles mandam alguns para olharem a terra e dizem: é boa, mas nós não vamos dar conta não, Deus não vai ser tão poderoso assim. Os homens que moram lá são gigantes, eles são belicosos, eles são habilidosos na guerra. Ficaram com medo, e ao invés de se alegrarem na promessa de Deus que lhes daria algo que não era conquistado por eles, mas conquistado por Deus, sinônimo daquilo que Deus nos dá, que é o céu, eles pecaram contra Deus, desprezando a terra prometida. Depois aí do verso 28 ao 30, fala da iniquidade de Baal-peor, quando o povo se prostituiu com as filhas dos moabitas. Algumas delas, elas eram prostitutas culticas, se ajuntaram aquelas pessoas nos seus cultos pagãos, e comeram as oferendas que aquele povo fazia aos seus ídolos.
Foi um povo que no verso de número 28 a 33, diz o texto que também se contaminaram com a iniquidade lá nas águas de Meribá, quando eles se misturaram com os outros povos e aprenderam as suas obras, os seus costumes, as suas culturas religiosas, rompendo, diz o texto, a aliança com Deus. Esse povo faz coisas que são muito semelhantes àquela que em alguns momentos nós corremos o risco de também fazer. Se o texto parasse aqui, queridos, a gente ficaria só continuando aquele negócio de respiração e soltar, e nunca conseguiríamos chegar a algum lugar. Mas a partir do verso de número 48, a palavra de Deus nos mostra, no verso 45 a 48, Deus nos mostra Ele cuidando daquele povo, trazendo lembrança de como Ele cuida, e cuidando de nós também. Por isso, diz o texto, lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Lembram lá no verso 1, quem é Deus? Deus é bom, e Deus é um Deus de misericórdia. Sabe que dia que Deus vai deixar de ser quem Ele é? Nunca. Sabe que dia Deus vai deixar de ser bom? Nunca. Sabe que dia Deus vai deixar de agir favoravelmente, apesar dos nossos pecados? Nunca. Sabe que dia que Deus vai deixar de ser providente? Nunca. Sabe que dia que Deus vai esquecer a aliança dele, de nos conduzir aos céus, à glória com Ele, porque Ele nos prometeu? Sabe que dia Ele vai esquecer disso? Sabe que dia Ele vai quebrar a aliança que Ele fez conosco? Nunca. Por isso, irmãos, nós podemos sempre esperar, por isso nós podemos perseverar, por isso nós podemos caminhar na vida cristã, por isso nós podemos manter nos nossos lábios o testemunho e o louvor ao nosso Deus. Aplicando isso à nossa vida, irmãos, nós precisamos sempre entender que Deus, esse Deus é o Deus único. Não é um Deus que nós inventamos na nossa mente, mas é um Deus eterno e que nos mostra quem Ele é. Se revela na sua palavra, que é bom, é misericordioso. Esse Deus é verdadeiro. E que a sua perfeição é o motivo de permanecermos como povo de Deus, com uma esperança eterna. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua dor? Qual é o seu temor? Nada é maior do que o Senhor Deus, nada é maior do que o nosso Salvador, nada é maior do que a sua aliança, a sua promessa, nada é maior do que o seu amor por você e por mim. Se isso é verdade, irmãos, o que tem que existir no nosso coração é gratidão. A gratidão a Deus, ela tem que ser uma atitude constante de um povo que reconhece a Deus como seu Salvador. O arrependimento dos pecados são essenciais e devem acompanhar o coração tratado pelo Espírito de Deus, apesar de sempre termos que ser tratados por Deus. O anúncio da igreja e a adoração que a igreja presta ao Senhor não é baseado sobre a perfeição dessa igreja. Nós adoramos a Deus não porque somos bonzinhos, não porque somos uma boa igreja, não porque fazemos as coisas mais ou menos direito, porque nós não somos perfeitos. Mas a adoração da igreja e o anúncio de Cristo Jesus, que é eficaz diante do mundo, e esse anúncio é feito por nós, só pode ser feito e pode ser eficaz
baseado na perfeição de Deus, do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Você veio adorar a Deus aqui hoje? Adore a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Porque se você for procurar o motivo da adoração e do serviço cristão em você, é provável, você não vai fazer nada. Mas se você começar a olhar para dentro da sua vida e ver o que Deus está fazendo no seu coração e na sua vida e o que Ele já fez, você vai ser um verdadeiro adorador. Como é bom, irmãos, sermos o povo de Deus. O Salmo 78 e o Salmo 106, eles ensinam exatamente isso. E eu espero que Deus nos ajude a sermos igreja que adora a Cristo em espírito e em verdade, pelo que Ele é e pelo que Ele fez e pelo que Ele continua fazendo e pelo que Ele continuará fazendo. Por isso, aleluia, rendei graças ao Senhor. Amém, queridos.